Tá, tá ok. Obrigado, bom dia a todos, bom dia igreja. Bom dia, né? Agora sim. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho certeza absoluta que vocês todos já ouviram ou leram pelo menos uma vez. 1 Coríntios 13. É sobre o amor, né? 13, de 1 a 13. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma vez vocês leram, e quem leu mais de uma vez ou duas vezes. Tenho certeza que uma boa parte já leu. E todos leram e ficaram maravilhados, não é isso? Eu também, a primeira vez que eu tive o contato com esta palavra, eu tinha lá foi aqui nessa igreja, ou talvez lá na Vila Sônia ainda, eu tinha meus 12, 13 anos, e eu fiquei assim, nunca tinha ouvido falar sobre o tema amor com essa intensidade e profundidade. E isso me marcou muito. Mas eu tinha uma visão diferente, que hoje eu vou expor. Antes de começar a ler, eu vou fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por esse momento na Tua presença, Senhor. E que o Senhor esteja presente neste momento aqui entre nós, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos o coração, nós te pedimos. Ó Pai amado, obrigado por esse momento e por toda a igreja aqui reunida, por este dia que nós teremos a Santa Ceia, teremos o batismo, Senhor, um dia completo, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. E eu vou ler, e eu gostaria que se os irmãos pudessem acompanhar também nas suas Bíblias. A minha versão é a versão clássica, e a minha Bíblia é antiga, eu não tenho aquela Bíblia mais nova que todos hoje preferem, né? Então vamos lá, Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino,
Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Amém? Hoje, como é um dia especial, acho que alguns notaram que eu estou de paletó, né? E se a gente for ver realmente, quando você era criança, né? Aqueles que já desde pequeno frequentam a igreja ou frequentavam tal, as mães falavam, né? Põe a melhor camisa. Naquele tempo a gente era criança, usava até calça curta, mas a melhor calça curta que seja. E o sapato, hoje todos usam tênis, né, os meninos. Mas naquele tempo era sapato e as mães falavam, passa a graxa, porque precisa ir na igreja com o sapato bonito, né, limpinho. Eu acho que alguns ainda são dessa época. Eu olhando daqui, eu vejo. E eu estou vendo lá, o Gilson Nishitani, ele é do nosso tempo. Então, o Gilson, a Esther que está aqui, o Esteves que está aqui também, com a Sinira. Então, o Cirão também é, Cirão. Então, é isso. A gente vê nas igrejas presbiterianas, nas Assembleias de Deus, né? As batistas, os pastores, todos, só faltou a gravata. Bom, vamos lá, vamos ao texto. Naquele tempo, quando Paulo escreveu essa carta para os Coríntios, Paulo estava em Éfeso. E Paulo escreveu essa carta e a gente fica perguntando, por que será que Paulo escreveu essa carta? Porque dá a impressão que Paulo escreveu essa carta porque ele queria falar de um casamento, de uma bodas de ouro de um casamento, ou sobre um noivado, não é isso? Porque é um texto belíssimo quando a gente vê sobre o que é o amor. E eu até vou falar, quando eu comecei a conversar com a Terezinha, que é a minha esposa, eu era residente lá na Santa Casa. A gente passava na cirurgia. Ela era enfermeira do setor da cirurgia, chamava DC, Departamento de Cirurgia 1. E um dia eu tinha esse folheto que falava sobre o Coríntios 13. E eu peguei e entreguei para ela, né? Uma que, não sei, claro que tinha aí outras intenções, além de falar da Bíblia, que como eu sabia que ela também tinha formação evangélica, eu falei, bom, está tudo dentro do contexto. Mas claro, o contexto que eu usei era um contexto que não é o contexto que Paulo escreveu. Corintos era uma cidade riquíssima portuária e que a grande maioria eram gregos e romanos que não sabiam nada sobre Cristo. E Paulo havia passado nessa cidade há uns tempos atrás e fundado a igreja de Corinto. Então já havia novos crentes nessa igreja. E Corintos, como era uma cidade riquíssima, portuária, muita gente, ela tinha uma tradição pagã. Havia lá um templo pagão dedicado à deusa Afrodite, que para vocês, só para contextualizar, é a mesma deusa Vênus dos romanos ou dos latinos,
que é a deusa do amor e da sexualidade. Então ali se misturava muita coisa, existia uma tradição pagã, e justamente ali havia esse templo. E era frequentado muito pela população local. E em cima desse contexto, Paulo fundou a sua igreja. E ele então, se a gente for voltar lá no princípio do livro de Coríntios 1, 1:11, eu vou ler para vocês. Coríntios 1:11, quando Paulo começa a escrever, ele diz o seguinte: pois a vosso respeito, meus irmãos, então ele está escrevendo a carta para os corintianos, né? Para os coríntios. Fui informado pelas da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Então, Paulo escreveu num contexto de que havia muita confusão lá na igreja. Havia brigas, contendas, pessoas se achando, porque uns se achavam que era, eu sou de Paulo, eu fui... tive o conhecimento de Paulo, eu fui de Apolo, eu fui de fulano, tal, então eu sou mais, você é menos. Havia esse lado também. E havia também uma mistura dessa confusão com os ensinamentos pagãos. Então as pessoas confundiam o cristianismo, aquilo que Paulo pregou e aquilo que eles lá faziam. Então é um contexto um pouco diferente. Paulo escreveu esse belíssimo contexto sobre o amor, mas era uma forma dele dar um tapa, vamos dizer assim, com uma luva de pelica. Ele não foi grosseiro, né? Ele podia ser um sujeito que fosse lá e falar: olha, tudo o que eu ensinei para vocês, vocês distorceram todos. Vocês são um bando de hipócritas. Vocês são isso, são aquilo, vocês não merecem. Ele podia ser assim, mas ele tinha a essência do amor, desse amor de Cristo. E ele escreveu esses 13 versos. Se vocês forem lendo o 1 Coríntios 13, vocês vão entender por que ele escreveu. Então essas palavras não são palavras que podem ser usadas numa festa de casamento, tal, ótimo, pode ser sim. Mas nesse contexto que Paulo escreveu, foi diferente. Era uma igreja que estava turbulenta, problemas, dissensões, discussões, pessoas, uns se achando mais que outros menos, outros falando que eu sou assim, eu aprendi assim, a minha fé é assim. Tanto é que vocês, se a gente for nesse mesmo livro, no contexto aqui, Coríntios 6, 15 a 17. 6, 15 a 17, que eu vou ler. Olha que ponto que tinha chegado a igreja. Coríntios 6, 15 a 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que palavras duras ele estava dizendo nesse contexto.
Ao mesmo tempo que lá na frente, em 13, ele vai falar sobre o amor, ele falou isso lá atrás, já dirigindo ao povo de Corinto, sabendo das coisas que aconteciam dentro da igreja de Cristo. Então, se a gente transportar isso para os nossos tempos, não vou dizer que isso acontece, mas são palavras de alerta. E é por isso que na mesma palavra se diz: vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é sujeita a todas as coisas do mundo. Nós estamos sujeitos a palavras, momentos, facilidades, internet, sexualidade, sexo, tudo está presente aí nesse meio. Contendas, dissensões, inteligência artificial, sabedoria humana, filosofias, tudo está por aí. Então, as mesmas palavras que Paulo disse aos Coríntios, ainda reverbera e reverbera para junto de nós. E dentro desse contexto ele diz assim, então eu vou voltar lá no Coríntios 13 novamente. Eu vou ler do 2 até o 7. Vou repetir. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, o que ele estava dizendo para aquele povo de Corinto era: vocês estão buscando uma fé racional. Vocês estão buscando uma fé que quer poder para vocês. Vocês querem ser cheios do poder para falar, eu sou. Mas não é isso que está dizendo a palavra. E a palavra diz mais adiante: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Continuando, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, porque lá estava acontecendo isso. Soberba, ufanismo, né? Eu sou aquele que peguei a essência que o meu mestre falou, então agora eu estou falando para vocês. Não. Então, ele está dizendo, olha, nada disso, o amor tem a ver com essas coisas que vocês estão falando. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então agora eu estou falando para aqueles que se sentiam cheios de si mesmo. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, isso eu estou falando num contexto de contendas, de brigas, de dissensões, discussões. Então, você vê como que
esta palavra, ao mesmo tempo que você pode falar para um casamento, para pessoas, no sentido do que é o amor, existe o outro lado também. O amor que deve ter entre os membros de uma igreja, entre o corpo de Cristo, entre as pessoas que estão dentro do corpo. Então, foi nesse contexto que Paulo escreveu para os coríntios. E ainda aqui a gente prosseguindo, eu vou reforçar. O que buscavam os coríntios? Eles buscavam a escola do conhecimento, do racional. E hoje muitos têm uma tendência de crer na fé, de crer no amor de Cristo, nas palavras de Cristo, baseado no racional, na sabedoria pessoal. Fé baseado em sabedoria, fé baseado em filosofias, e que no fundo tem o orgulho. Eu vou repetir. Fé baseado em sabedoria, e que no fundo ela é embasada no orgulho pessoal de cada um. Para dizer, eu sou, eu sei, eu sou da escola de fulano, eu professo o conhecimento de ciclano. É assim. Então, nós devemos buscar essa essência que Paulo está dizendo aqui em Coríntios 13. Por que que isso acontecia? Porque os coríntios, a igreja de Corintos não tinha entendido a mensagem da cruz. Eles não tinham entendido o Cristo que foi crucificado, baseado no amor, nesse amor que Ele mesmo agora coloca, e que com isso Ele recebeu todos os nossos pecados e nos perdoou, nos acolheu primeiro, não foi eu que escolhi. Ele acolheu primeiro, Ele escolheu, escolheu vocês que estão aqui, porque o amor dele transcende a qualquer coisa. E é esse amor que Paulo está dizendo ao povo de Corintos. Não é um Cristo racional, não é um Cristo baseado em sabedoria, não é um Cristo que eu sei o que é, eu sei, eu conheço. Não, é um Cristo que transcende. É um Cristo que nos escolheu porque o seu amor, ele é incompreensível. E coincidentemente, hoje, nós vamos ter o batismo, que nós estamos vendo aqui, os futuros batizandos, e nós teremos hoje também a Santa Ceia. E os coríntios também não tinham entendido o que era o batismo. Eles não tinham entendido que batismo era a confissão dos pecados, era colocar tudo na cruz, era receber o aceite do amor de Cristo. E quando a pessoa cai na água e levanta, ele nasce outra pessoa. Então, já vou aproveitar para vocês aqui que vão ser batizados. Quando vocês caírem na água e levantarem, vocês serão outra pessoa. Vocês serão aquelas pessoas que foram recebidas e escolhidas por Cristo. Não porque você o escolheu, Ele escolheu primeiro. Por amor. Esse é o amor que Paulo está tentando dizer aos coríntios. E os coríntios também não tinham entendido o que era a Santa Ceia. E
interessante é que, antes de Paulo falar sobre o Coríntios 13, ele vai dizer sobre a Santa Ceia, nesse mesmo capítulo de Coríntios, em 11, 1 Coríntios 11, 25 a 28. Ele vai falar sobre a Santa Ceia. Então eu vou ler para vocês, 25 a 28. Por semelhante modo, depois de haver ceado, falando de Cristo, tomou também o cálice, dizendo, ou seja, Cristo tomou o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, quando vocês forem tomar hoje a Santa Ceia, aqueles que já são batizados, lembre-se disso. É a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, lembre-se do amor que você leu em Coríntios 13. É disso que ele está falando. É desse amor infinito que ele tem, que ele está dizendo, eu fiz aliança com vocês baseado nesse amor. E fazei em memória de mim. Lembre-se de mim, ele está dizendo, Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice que está aqui, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Lembra, até que Ele venha. E Ele vai voltar. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não sei quando, não sei que dia, mas Ele vai voltar. Então Ele está dizendo, lembra de mim que eu vou voltar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Ele estava dizendo, olha, vocês coríntios, que vão lá na igreja e confundem as coisas, e tem dissensão, tem briga, tem tudo, e fazem coisas que não são dignas na presença de Cristo, lembrem-se, se aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E para hoje a palavra que vem, antes de tomar isso, eu acredito que o pastor vai repetir, mas eu já estou adiantando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso quer dizer o seguinte, quando você chegar aqui, antes, examine o que está dentro do seu coração. Como eu sou, como eu estou. Ninguém está apontando o dedo para vocês, mas é a palavra que está dizendo, examine-se. É quando o salmista diz, sonda-me, sonda-me o coração, sonda-me, Senhor, e vê aquilo que não te agrada, e retira de mim. É a mesma coisa. Nesta manhã, antes de você levantar e tomar o cálice e beber e comer o pão, examine-se a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Então era isso que Paulo queria dizer quando ele escreveu Coríntios 13. Ele estava dizendo, vocês não entenderam nada. Vocês não entendendo, vocês não estão entendendo e não estão vivendo aquilo que é o amor de Cristo e aquilo que vocês deviam buscar como princípio, vocês esqueceram totalmente. Então foi uma forma extremamente
eu não sei se eu posso dizer amorável ou com muito amor que Paulo estava dizendo aquilo. Como eu disse, ele poderia chegar e chapar, né? Chegar aqui, falar um monte aqui e dizer, olha, por causa disso, vocês são pecadores. Mas ele não. Ele mostrou, falou, olha, é isso que Cristo quer. Essa é a essência que vocês têm que buscar. Porque os coríntios buscavam o poder do Espírito, pelo poder apenas para dizer, eu sou capaz de expulsar demônios. Eu sou capaz de colocar a mão e curar. Eu sou capaz e tenho fé para transportar montanhas. Eles esqueceram do Espírito. Então aí Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Porque a cada um foi dado o dom. Mas lembrar que esse dom vem de Cristo. Não vem porque eu tenho o conhecimento. Não vem porque eu fui buscar em Cristo. Ele te escolheu primeiro. Ele te deu esse dom. E a gente vai adiantando já antes do Coríntios 13, em Coríntios 12, 28, ele fala sobre o que são esses frutos do Espírito. Então tem toda em 12, se vocês lerem, ele fala a partir do 1, o que são os dons e aquilo que o Espírito nos concede. Mas eu vou fazer um resumo que está em Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Mas ele disse, Coríntios, lembre-se disso, é o Espírito que está dando isto, é o Espírito que escolheu a cada um e está distribuindo isso. Não é pelo teu conhecimento, não é pela tua busca, não é porque você merece, mas é porque Cristo nos escolheu primeiro. Então aqui eu volto para o texto novamente de Coríntios 13. Porque diz assim, Coríntios 13, 8. Eu já vou caminhando para finalizar a palavra. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E lá no fim ele vai chegar a esse mesmo ponto que eu vou também chegar lá. Vamos para o 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os coríntios eram tudo em parte. Eles não eram completos. Eles não estavam perfeitos. Porque eles se baseavam no autoconhecimento, no poder e na filosofia própria. É por isso que ele diz em 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das causas próprias de menino. Então, é necessário ter este crescimento, é necessário ter esta consciência, é necessário ter este passo que a gente tem que dar. Ou seja, nós temos que crescer. Nós não podemos ter
o conhecimento de crianças, o conhecimento lá embaixo, basal. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui é o seguinte. Quando você se vê no espelho, parece que você está ali. Você, é eu mesmo, eu estou vendo tudo direitinho. Mas eu saio, acabou. Some, você esquece aquilo. Esse era o conhecimento dos coríntios. Era uma coisa passageira. Era uma coisa só daquilo que eles viam e não daquilo que era a essência. Então, Paulo está dizendo, olha, deixa de ser aquele que vê um espelho, passa a ter o conhecimento pleno. E para finalizar, ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé, um dia, ela vai terminar. O dia que Cristo chegar, você já não vai precisar ter mais fé. Você percorreu tudo, chegou na presença de Cristo. Acabou. Acabou, porque a fé terminou aí. Tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi falado, chegou num ponto e disse, olha, Cristo voltou. Como dizem os meninos que jogam, game is over. Acabou. É isso que vai acontecer. Então a fé, ela é passageira. A esperança, todos nós temos essa esperança. Nós vivemos em função da esperança que Cristo nos colocou, que o Espírito Santo nos coloca. Mas um dia essa esperança também vai terminar quando Ele chegar. Acabou. Não é mais esperança, vai ser realidade, vai ser pleno. Acabou também. Mas ele diz, mas o amor vai permanecer. Porém, o maior deles é o amor. Eu vou repetir. Porém, o maior deles é o amor. Então, não é aquele amor platônico, né? Aquele amor de adolescente, aquele amor de namorado, enamorado, aquele amor que você fala no dia dos namorados, nos 30 anos de casado, quem já fez 30 anos, 50 anos de casado. Serve também isso tudo que é dito sobre amor. Mas a essência não é isso. A essência é que nós possamos entender exatamente foi por causa desse amor que hoje nós estamos aqui batizando, que hoje nós estamos aqui na Santa Ceia. Hoje eu não vou fazer nenhum apelo. Eu quero que vocês reflitam, e quando vocês virem os batizandos, e quando vocês forem tomar a Santa Ceia, tenham essa reflexão. Examine-se a si mesmo. Essa é a palavra final que eu deixo para vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento na Tua presença, Senhor. Gratos e graças te rendemos. Aleluia te damos, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse momento, Senhor, que nós teremos aqui na Tua presença. É um momento de alegria, de felicidade, de dar saltos de alegria, Pai. Porque teremos pessoas batizando, teremos pessoas recebendo a Santa Ceia, Senhor. Muito grato porque o Senhor nos faz lembrar da Tua presença e do Teu grande amor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.